Gente, sejam bem-vindos à nossa casa. É muito bom estar com os nossos amigos, presidentes de outras casas. Que sejam bem-vindos todos vocês que participar, né, dessa reunião de amor, né, que a doutrina espírita nos estimula cada vez mais a amar ao próximo. Né? E graças a Deus, nós temos essa oportunidade de estarmos aqui, unidos e reunidos em nome do nosso Senhor Jesus. E com essa oportunidade de ter essa pessoa tão querida, né, que é a Elina, que vai fazer a nossa palestra hoje, e que ela seja bem-vinda e que venha outras vezes para a nossa casa. Obrigada. Eu queria pedir a Rosana, se possível, você pode fazer o elogio. Boa noite a todos. Boa noite. Em torno da felicidade. Em matéria de felicidade, convém não esquecer que nossos transtornos sempre naquilo que amamos. Quem se aceita como é, doando de si à vida o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz como espera ser. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. A alegria do próximo começa muitas vezes no sorriso que você lhe queira dar. A felicidade pode exibir-se, passear, falar e comunicar-se na vida externa, mas reside o endereço exato na consciência tranquila. Se você aspira a ser feliz e traz ainda consigo determinados complexos de culpa, comece a desejar a própria libertação, abraçando o trabalho em favor dos semelhantes. O processo de reparação desse ou daquele dano que você haja causado em prejuízo de alguém. Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade e sem humildade é impossível ser feliz. Amor é a força da vida e trabalho vinculado ao amor é a usina geradora da felicidade. Se você parar de se lamentar, notará que a felicidade está chamando o seu coração para a vida nova. Quando o céu estiver em cinza, a derramar-se em chuva, medite na colheita farta que chegará do campo e na beleza das flores que surgirão no jardim. Obrigada, Rosana. Eu queria também pedir a Fernanda, você pode fazer a prece, aqui, ó. Fernanda? Ô, Fernanda, eu queria que você viesse para aqui para mostrar esse sorriso lindo que você tem. Isso, obrigada. Boa noite, gente. Olha, gente, que sorriso lindo que ela tem. Então, vamos lá. Então, com esse sorriso, abraço a todos e vamos elevar esses nossos pensamentos. Mais uma noite de tanta alegria. Nada mais feliz do que um sorriso para simbolizar a alegria de estarmos juntos. Querido Mestre Jesus, querido Deus, amigos espirituais, mentores dessa casa, boa noite. Boa noite a cada um que aqui se encontra, encarnados e desencarnados. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos com o coração mais uma vez em festa, muita alegria, com muita gratidão e muito amor por estarmos reunidos para ouvir um pouco mais sobre esse tema tão bonito, sobre religião e religiosidade, para que a gente possa aprender, abrir nossa mente, nosso coração, aprender as lições que a nossa irmã, com tão boa vontade, tanto amor, vem nos repassar hoje à noite. Que a gente possa, mais do que ouvir, colocar em prática com os pequenos gestos ou com as pessoas que encontramos no nosso dia a dia. A Ti, Senhor, agradecemos imensamente por estarmos juntos e essa energia de amor se espalhe, envolva a todos e a cada família aqui representada. Que assim seja. Sim.
E agora a gente vai passar a palavra à nossa querida Diná, e que vai ministrar a palestra. Obrigada. Érica, eu vou apagar aqui atrás para ficar melhor de visualizar. Boa noite, minha gente. Boa noite. Estou muito feliz de voltar a Garanhuns depois de um tempo, né? Estivemos aqui no Joana há uns anos atrás fazendo o INTERCEP, que é a Integração dos Centros Espíritas de Pernambuco. Então, né, sempre vejo a casinha pela internet, às vezes a gente, né, quando quer conhecer as casinhas, a gente dá uma olhada lá. Agora a gente tem o Google, né, que é o oráculo da modernidade e que permite que a gente possa ter pelo menos a visão, né, dos olhos daqueles lugares onde a gente vai. Agradecer muito a Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual desta casa, por ela ter me recebido, também a minhas irmãs que vieram comigo me fazendo companhia, não é? E agradecer também em nome da Federação Espírita Pernambucana, essa casa que me acolhe há mais de 30 anos. Eu sou muito feliz também, como vocês são felizes de estarem aqui no Joana de Ângeles, também sou feliz por estar na Federação Espírita Pernambucana. Então, para mim é uma honra muito grande, viu? E também, conversando hoje, antes de vir para cá, alguém me disse que o padroeiro aqui da cidade é Santo Antônio. Eu digo, meu Deus, que maravilha, como essa cidade é religiosa, né? Como ela tem uma religiosidade interessante, porque além dos templos católicos, tem os templos evangélicos, os centros espíritas. Garanhuns é uma das poucas cidades que tem bastante centro espírita, as pessoas têm muita opção de procurar as casas que elas mais se afinizam, que a gente sabe que tem isso, né? Às vezes a casa é coladinha com o endereço da gente, mas a gente gosta daquela que é bem longe, né? Porque é a questão da afinidade mesmo, da nossa afinidade com aquela instituição. Mas eu falava do Santo Antônio, que foi grande amigo do Francisco de Assis. Eles fundaram a ordem franciscana, né? E eu me lembrava que Santo Antônio era um médium extraordinário. A mediunidade dele não é mediunidade assim tão natural como é a nossa. A mediunidade dele era uma mediunidade que ele conseguia entrar em êxtase. Não é todo espírito, não é todo humano, não é todo homem, toda mulher que consegue, numa oração, entrar num êxtase tão profundo que o perispírito, né, nós sabemos que é isso, entra em todos os fenômenos mediúnicos, está lá o perispírito atuando, né? Então o perispírito se expande. Kardec coloca várias propriedades do perispírito no Livro dos Espíritos e em outras obras. Então a gente entende como é que ele funciona, né? Então o Antônio se ajoelhava lá na igreja para fazer suas orações. Nossa, ele ficava tão concentrado que as pessoas que o viam diziam, poxa, parece até que o Frei, né, que era assim que ele era chamado, o Frei morreu, porque ele ficava lá estático, né? A corrente sanguínea ficava diferente, ficava como se ele tivesse desmaiado mesmo, né? Não é todo médium que consegue usar tanta energia vital para que isso aconteça. E a gente sabe que o próprio Santo Antônio, né, numa dessas bicorporeidades, que também é outro tipo, já é a questão anímica, não é? Ele tinha essa condição de estar em dois lugares ao mesmo tempo. O pai dele tinha sido acusado de ter fraudado o governo, que o pai dele era uma figura importante, era um funcionário público daquela época, né? E foi acusado de fraudar lá o sistema, o erário público, e aí foi condenado à morte, né? Então ia morrer decapitado. Então o Santo Antônio conseguiu, né, com a mediunidade, veja que mediunidade é muito legal, né? Quando a gente deve estudar, como nós devemos nos debruçar sobre não é, eu não diria um dom, não é? Eu diria que é uma faculdade mesmo. Deus nos deu, não como um dom, né? Ele nos deu como uma faculdade para a gente usar, como a gente usa a fala, como a gente usa, não é, a visão, como a gente usa todas as nossas faculdades. E ele conseguiu se materializar, porque aí a gente sabe que nesse caso a expansibilidade do perispírito permite que a criatura possa estar em dois lugares ao mesmo tempo. O corpo fica onde está mesmo, no caso, lá em Pádua, né? O pai dele estava, ele na Itália, o pai dele em Portugal, porque Santo Antônio era português, né, de nascimento, mas ele consegue, não é, com a expansibilidade, ir viajar da Itália a Portugal e se materializar lá em Portugal, no caso, não o corpo físico, mas o perispírito. Ele tem essa propriedade de materialização também, né? Ele explica todos os fenômenos mediúnicos, e então ele conseguiu inocentar o pai dele, né? Veja que coisa interessante.
além da questão mediúnica, anímica, e até mediúnica mesmo, né? Porque às vezes a gente precisa da intervenção dos espíritos nos nossos processos mediúnicos, ele tinha essa religiosidade, né, maravilhosa, muito católico, muito apegado, muito fiel aos preceitos católicos, né? Isso é muito bonito de se ver. Então, Garanhuns é uma cidade que tem uma religiosidade a considerar, né? Muito legal. Então vejam bem, meus irmãos, eu vou passando aqui, se não estiver passando, vocês me digam, né? Eu aponto para ali, Cláudio. Pode apontar. Foi. Bom, eu sei que os amigos já ouviram dos outros palestrantes, né? Definições, características, porque uma coisa é a gente ser religioso, do ponto de vista de ter uma religião, de seguir um corpo doutrinário, como é o caso do corpo doutrinário católico, evangélico, budista, qualquer que seja a nossa opção de religião. Mas o sentimento de religiosidade, esse Deus nos concedeu, né? A religião nós escolhêssemos a que nós quiséssemos, mas a religiosidade, ela nos foi dada pelo nosso Pai Celestial. Então, no momento que Ele nos criou espíritos, né? Simples, ignorantes, está lá na questão, né, 113, se não me engano, do Livro dos Espíritos, Ele nos deu várias faculdades, inteligência, mediunidade, né, religiosidade, porque a ideia de Deus, ela é inata. Tudo que é inato é porque foi concedido pelo nosso Pai. Então, a nossa inteligência, Deus. A nossa liberdade de opção, de escolha, livre-arbítrio, Deus. A nossa mediunidade que não permite que percamos a nossa conexão com o nosso verdadeiro mundo, Deus. Então, nós temos, mesmo para os ateus, existe neles a ideia inata de Deus. E aí, para a gente poder entender essa evolução da religião, não diria só da religião, porque o homem das cavernas já era religioso sem religião. Eles faziam lá os seus cultos, né? É interessante que André Luiz fala isso, até os próprios antropólogos, esses homens que vivem por aí vasculhando fósseis, buscando nas coisas a origem da raça humana. E o que é interessante é que eles encontram na pré-história, registros pré-históricos, né? Pinturas rupestres nas paredes das cavernas, que já indicava que o homem primitivo já cultuava uma energia, um Deus, né? Já foi o vulcão, já foi a chuva, já foi o trovão, não é? Tudo que era assim, que fugia do entendimento daquelas criaturas, eles atribuíam a uma força sobrenatural. Como eles não sabiam explicar, era sobrenatural, né? Era assombroso, miraculoso. Então, a gente tem, desde o início, né? Desde o nosso, aqui, aí fala 35 mil anos antes de Cristo, né? Os mais, digamos assim, os mais recentes estudiosos acreditam que a gente só começou a contar o tempo a partir do tempo da época que o homem aprendeu a escrever, né? Porque tudo era na oralidade, tudo era passado de pai para filho, de mãe para filha, pela oralidade. Depois que a criatura aprendeu a escrever, aí ela começou a registrar, né? Registrar as coisas. É graças a isso que nós temos os evangelhos, né? Nosso Senhor Jesus, temos os livros de Moisés, os livros antigos, graças à escrita. Então, muitos antropólogos começam a contar a nossa idade humana a partir desse marco da escrita. Mas os estudiosos dos fósseis do carbono 14, pelas experiências do carbono 14, descobrem que é muito mais. Então, digamos que o nosso calendário, né, o calendário judeu, ele conta de 5.000 anos para cá. O nosso calendário gregoriano conta de 2.000 anos, aliás, de 2.000 anos depois de Cristo, mas tem um tempo antes de Cristo, né? Mas esses historiadores, eles vão encontrar resquícios de vida humana, e não somente de vida humana, mas também de, digamos, de espiritualidade há muito tempo atrás, né? Há quem diga até que a vida humana começou na África. Charles Darwin saiu buscando a origem humana. O homem veio de um tipo de
primata, que não existe mais na Terra, foi erradicado, como os dinossauros foram, né? Então, tem toda uma questão, um debate acadêmico, um debate para cá, um debate para lá, mas o que é importante para nós é o sentimento. Isso que ele tem 35 mil anos, 75 mil anos, não importa. O importante é que o homem, ele já vem trazendo das suas reencarnações, passando de uma para outra, esse sentimento da existência de uma força superior. E pode ter vários nomes, né? Trovão, vulcão, sei lá, Jeová, né? Adonai, Alá, Zeus, Júpiter, né? Porque Deus, ele tem várias denominações, né? Até o escritor Victor Hugo escreveu um livro chamado Os Miseráveis, lá ele coloca, né, falando de Deus, e ele coloca que Deus, para tal povo, chama-se esse nome, para tal povo esse nome. Mas misericórdia é o mais bonito dos nomes de Deus. Deus é misericórdia. Deus é soberanamente justo, infinitamente bom e misericordioso. Então é isso que interessa para a gente. Se a ideia que eu tenho dele é de 5 mil anos, de 3 mil, de 50, sei lá, não é mais importante. Então vejam, como é que o homem desenvolveu a sua religiosidade? André Luiz vai dizer, no livro Evolução em Dois Mundos, que foi a partir do momento que o homem começou a pensar continuadamente, né? Porque nossos primeiros ancestrais, eles nem falar sabiam. Muitos andavam até de 4, eram cabeludões, as mãos pareciam garras, né? Hoje as meninas usam as unhas que parece a época da pré-história, não é? Então eram aquelas garras, o pelo no corpo todo, não é? O cabelo degrenhado, dentes horríveis. Hoje nós somos todos bonitinhos, né? Graças a Deus, mais harmoniosos. Claro, a genética, ela evolui, né? Disseram aí os estudiosos que após a pandemia do coronavírus, a nossa genética mudou, né? A genética humana mudou. Muitos adquiriram bastante anticorpos. Isso é o progresso da genética. Então, a genética, desde o homem das cavernas até agora, ela mudou bastante. Então, nós somos hoje, né? Levantamos a nossa coluna, dizem que aí começaram os nossos problemas, porque quando a gente andava de 4 não tinha hernia de disco, não tinha problema no nervo ciático, não é? Não tinha escoliose. E depois que a gente levantou a coluna para andar de pé, as coisas começaram a dar problemas. Mas é a mediunidade, meus irmãos, é ela que faz a gente ser religioso, independentemente de ter religião ou não. E esses mesmos antropólogos, eles encontravam desenhos em cavernas de difícil acesso. Cavernas profundas, escuras e altas. E eles eles deduziam assim, esses homens deviam ser muito altos, porque eles conseguem escrever lá em cima, na caverna. Então André Luiz vai dizer, desde a pré-história, que os espíritos superiores já cuidavam dos homens das cavernas. Então os homens das cavernas foram os nossos primeiros médiuns. E as cavernas, nossos primeiros templos religiosos e também as salas mediúnicas. Porque eles ali tinham contato com os espíritos desencarnados. Então veja como Deus é bom, né? Mesmo o homem da caverna passando tanta dificuldade, tanto perigo, mas Deus mandando os seus prepostos de luz cuidar dessas pessoas. E a inteligência que Deus deu para eles foi tão boa que no instante eles inventaram roda, inventaram o carro de boi. O carro de boi é usado até hoje. É uma tecnologia de zilhões e zilhões de anos, né? Então vejam, a roda, todo mundo usa. Se não fosse a roda, a gente não conseguia andar de carro, não é? O arado, como o carro de boi, nossa, que coisa maravilhosa. Então vejam, descobriram o fogo. Então, ajuda espiritual. Nunca faltou para ninguém na Terra ajuda espiritual. Então, na sua carta, né, na carta de Pedro, ele fala isso. Ele fala que muitos homens foram impelidos por Deus pela mediunidade. Claro que Pedro não vai falar mediunidade, até porque essa palavra ela foi cunhada por Allan Kardec no século XIX. Estamos falando aqui de tantos mil anos antes de Jesus, né? Então,
A mediunidade, ela acordou o homem para a sua religiosidade. Então, esse homem, a partir do sonho, vejam, toda noite a gente dorme e nos emancipamos do nosso corpo físico. O que é que acontece com a gente? Aprender. Entramos em contato com esses espíritos superiores que têm muito a nos ensinar, muito a nos revelar. Muitas coisas eles não nos revelam ainda porque nossa idade moral não permite. Mas toda noite nós temos essa oportunidade. Quando nós emancipamos espiritualmente, deixamos o nosso corpo dormindo, descansando, que ele precisa se recuperar das forças utilizadas durante a vigília, que é o tempo que a gente está acordado, não é? E nesse momento em que o corpo está se recuperando, as células estão se renovando, o cabelo está crescendo, né? As crianças, os ossos estão crescendo, elas estão crescendo de tamanho. Então a gente precisa desse tempo de descanso do corpo para que o nosso organismo possa continuar funcionando para ser o nosso instrumento de progresso aqui na Terra. Então, nesse momento do sonho, André Luiz diz lá no livro que o sonho foi a mola propulsora da mediunidade e da nossa religiosidade. Então, esses contatos com esses seres espirituais são tão bons toda noite, se a gente pudesse imaginar como é bom a gente descansar também, dormir um pouco mais, para a gente poder ter esse tempo com eles, com os espíritos desencarnados, para que eles possam nos orientar. Kardec diz que o nosso anjo da guarda é como se fosse um pai para a gente. Nós somos seus filhos, né? Eles consideram a gente como filhos, os nossos anjos guardiões. E eles buscam os meios, os mecanismos para nos ajudarem, para quando a gente acordar no corpo, a gente ter intuitivamente as ideias que eles passaram para a gente, né? Então, como a nossa mediunidade é natural, claro, tem os médios ostensivos, que são esses médios, como eu falei, de Antônio de Pádua, né? Ou Santo Antônio, como é conhecido aqui no Brasil, de ser esses médios portentosos, né? Diferenciados. Tem médium que consegue fazer que a escrita direta aconteça, como acontecia com João, aliás, com Moisés, né? Nós sabemos que os 10 mandamentos, Moisés o recebeu pela voz direta, que é um tipo de mediunidade raríssimo, difícil de acontecer. Moisés era um médium portentoso, né? E pela escrita direta. Ele não escreveu uma palavra, né? Os espíritos escreveram para ele nas pedras que ele havia, né, modelado para que fosse escrito ali. Então vejam, meus irmãos, são nesses contatos com os seres espirituais que nós nos desenvolvemos, nós evoluímos do ponto de vista não somente intelectual, né, no aprendizado das coisas, mas principalmente nos sentimentos, que nós sabemos que no momento que nós estamos vivendo, nós estamos sendo testados na nossa espiritualização. Né? Nós estamos mais materialistas ou estamos mais espiritualistas? Ou estamos equilibrados? Né? Então, momentos como esses, que os espíritos disseram a Kardec, de vez em quando Deus permite que haja abalos físicos e abalos morais. Está lá na questão 783. Então, o que é que acontece isso? Nós tivemos agora, com o coronavírus, um abalo físico. Muitas pessoas desencarnaram, muitas pessoas adoeceram. Mas também está acontecendo ao mesmo tempo abalos morais, discussões, debates, né? A política está de uma forma, né, terrível. Então vejam, abalos morais necessários para a gente poder rumar para a regeneração. Abalos físicos necessários para que a genética humana evolua, para que as pessoas que venham nas próximas gerações, elas consigam viver muito mais do que nós. Eu estava lendo uma revista dessas de medicina, aí tem um bebezinho assim, aí tem assim, essa criança que nasce hoje, ela pode viver até 150 anos. Essa é a probabilidade de vida na Terra, né? Então, vejam, a nossa genética evolui fisicamente, abalos físicos, mesmo sendo assim por conta até de tragédias, como foi com a gripe espanhola em 1918, como foi com a peste negra lá atrás, né, no século XV, enfim, todas essas pandemias e não endemias e não epidemias, elas servem para que a humanidade avance. Os espíritas são os únicos que falam assim, né? É preciso que haja morte para que haja a continuidade da vida, não é? Tudo tem que morrer,
para renascer. Está lá no livro dos Espíritos. Então, o que está acontecendo conosco é natural. Natural. Os vírus, né? Todas essas coisas que acontecem são fenômenos naturais ainda de um planeta de provas e de expiações. É claro que quando a Terra migrar para um planeta de regeneração, a tendência é a gente ter mais saúde. Vamos ser mais disciplinados, estaremos muito mais disciplinados com os nossos costumes, os nossos hábitos, a nossa alimentação, né? Nós já vemos que já existem muitas pessoas preocupadas com a saúde do corpo, já vão para a academia, já vão correr nos parques, já vão fazer exercícios físicos, cuidando do seu corpo físico. E a tendência é essa genética, ela ir melhorando, desde que ela não seja, claro que não haja os excessos, né? Porque nós sabemos que existem aí os portadores, digamos assim, os adeptos da vigorexia. São aquelas pessoas que querem ficar saradas e muitas vezes até complicam sua própria saúde, ingerindo coisas assim, anabolizantes e outras coisas que prejudicam a saúde ao invés de ajudar. Mas tirando esses, aqueles que realmente estão preocupados com a sua saúde, estão cuidando, né, da genética das próximas gerações. Então, os filhos deles, os netos, serão muito mais saudáveis, até mais do que eles, né? Então, meus irmãos, esses fenômenos mediúnicos, né, eles foram identificados por esses estudiosos como a arte nas rodas, que vai dar para a gente esse indicativo de que nós já estamos aqui no planeta há muito tempo, né? Vamos lá. Ah, é para lá, né, Cláudio? É. É ao contrário. Aí era complicado, né? Pronto. Então, religião. Aqui diz que religião é a crença na existência de um poder ou princípio superior, sobrenatural, do qual depende o destino do ser humano e ao qual se deve respeito e obediência. Essa é a ideia da religião, não é? Lá no Livro dos Espíritos, fala, aí nos remete às provas da existência de Deus. Porque sem Deus, como é que eu vou explicar o universo? Sem Deus, como é que eu vou explicar a existência dos planetas? Que se a Terra ela ficasse mais tempo virada para a Lua, a gente ia morrer de frio, não ia ter vida no planeta, porque tudo seria gelado, a Terra ficaria gelada. Se a Terra ficasse mais virada para o Sol, ia queimar a tudo, não ia nascer a nada. Então, quem é que faz essa matemática? Quem é que consegue fazer com que haja esse equilíbrio? Às vezes, Júpiter, ele tem que dar uma reduzida na sua rotação para não criar um diapasão e não prejudicar os outros planetas do sistema solar. Ele é um grandão, né? Ele é muito grande. Imagine, Júpiter enorme, a Terra, coitada, uma bolinha de gude, né? Imagine esse planetão aqui, criar um diapasão aqui e ele tem que sair do seu... Então vejam, quem é que faz essa matemática? Quem é que provoca, né? Que Kardec notou que as mesas girantes não eram brincadeira, porque elas giravam do mesmo jeito que os planetas giram. Ele ficou observando, não, a mesa não gira assim, ou ela não fica fazendo piruetas, ela gira elipsalmente, e ela roda em torno dela como se ela rodasse. Então ele viu que ali não tinha brincadeira, ali tinha leis físicas. E ele começou a se interessar. Quem é que está fazendo essa mesa girar desse jeito? Foi aí que ele chegou no espírito, né? Então nós vemos que realmente, quem é que pode fazer quem é que faz essa matemática? Aí que a gente, não, mas o universo, ele surgiu de uma grande explosão, bum! Aí surgiu tudo. Moisés diz lá na Gênesis, né? A Gênese é espírita e Gênesis é mosaica, né? Moisés diz lá na Gênesis que Deus no primeiro dia criou isso, no segundo dia criou aquilo. Tem uma lógica muito grande. Possivelmente Moisés tinha muito conhecimento de cosmogonia. Ele não era qualquer pessoa, não, era um homem muito esperto, né? E daí, se a gente tirar Deus, como é que a gente vai explicar essas coisas todas? Quando a gente dá uma olhada lá no Google, que vê todas aquelas aglomerações de estrelas, buracos negros, não é? Via Láctea, quem é que inventou isso aí? Quem foi que criou isso aí? Isso não pode ser obra do acaso. Todo efeito tem que ter uma causa. Então, a causa, né, para nós espíritas é muito tranquilo. Para os católicos é tranquilíssimo, para os evangélicos também.
Mas nem todo mundo é cristão, nem todo mundo é deísta, né? Que acredita na existência de Deus. Enfim. Mas aí Kardec vai dizer que lá para a gente poder ter a certeza da existência de Deus, está lá na questão número 5 do Livro dos Espíritos, porque ele perguntou assim aos espíritos superiores: que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si, não é, da existência de Deus? Olha, todos os homens trazem em si. Se Kardec estivesse perguntando uma besteira, os espíritos teriam refeito essa pergunta, mas ele perguntou certinho, todos, sem exceção. Então eles responderam: a de que Deus existe é uma ideia inata, pois de onde lhes viria esse sentimento se ele não tivesse uma base? Quem nos deu essa base foi o nosso Pai Celestial. Então, eles terminam dizendo: não há efeito sem causa. Então, a religião, digamos, o rótulo religioso, católico, evangélico, budista, né, taoísta, Seixonoye, qualquer que seja a religião que a gente possa ter, ela é apenas uma forma que nós, humanos, encontramos de nos ligar a Deus. Simples assim. Ah, mas a religião dele diz isso, a religião dele... Não tem problema. O que é mais importante é que essa religião que você escolheu para seguir, ela te leva à causa primária de todas as coisas, que é Deus. E até do latim, né? A palavra vem do latim, religare ou religio, tanto faz. Então, seria aquilo que nos religa, como diz aqui a professora. Deixa eu passar aqui para vocês verem a citação da professora. Ela diz o seguinte, a professora Juliana Bezerra, que é uma palavra de origem latina, pode significar rigidez, releitura, reeleger ou religar. Nós usamos no sentido de religar, não é? Assim, a religião seria aquilo que nos religa ao sagrado. A religião, ela envolve mais as nossas movimentações sociais, as religiões. Então, cada segmento religioso tem uma forma de professar a sua fé, não é? Então, nós espíritas agimos assim, nós nos movimentamos, o movimento espírita, ele é uma representação da nossa religião. Então, as atividades que nós exercemos dentro das nossas instituições espíritas, se a gente for dar uma olhada, elas são iguaizinhas ao que Paulo e o que Pedro faziam na Casa do Caminho, e o que Paulo fazia na igreja de Corinto, na igreja de Antioquia, nas igrejas que ele se ajudou a fundar, com as suas cartas, com as suas epístolas. Então, essa movimentação humana é a religião. Ela representa a religião. Agora, o meu sentimento para com os espíritos superiores, o meu sentimento para com Alá, o meu sentimento para com Deus, com Javé, enfim, qualquer que seja o nome que eu dou para essa figura que é para mim sagrada, aí é uma questão particular. E geralmente a gente escolhe aquela religião que mais fala fundo aos nossos anseios, aos nossos desejos, ao que nós queremos para nós e para a nossa família, para os nossos amigos, enfim. Então, não é a religião que é fundamental, não é? Leon Denis vai dizer, lá no Congresso Espírita de Paris, de 1925, que o espiritismo estará em todas as religiões. Não é que vai haver só uma religião única no planeta. Porque Jesus falou, eu sou o bom pastor, não é? E que a terra seria um só rebanho e um só pastor. Aí as pessoas entenderam Jesus completamente errado. Entenderam que é uma religião única. A palavra católico significa universal. Então acreditava-se que a Igreja Católica era a religião única do planeta. Por isso que ela dominou durante tantos e tantos séculos. Porque eles tiveram essa ideia equivocada, primeiro, do que era a igreja, que Jesus não pediu para ninguém fundar nenhuma igreja, já existia a religião. Para que fundar mais? E Jesus era um seguidor da Torá. O pai dele ensinou ele a ler a Torá. Se Jesus quisesse criar outra religião, ele teria fundado. Ele não fundou religião nenhuma e nem mandou ninguém fundar religião nenhuma. Pedro entendeu errado o que Jesus disse. Pedro, hoje daqui diante tu serás a pedra fundamental, a igreja. Aí Pedro entendeu, ai meu Deus, tem que fundar uma igreja para Jesus, né? Aí criou primeiro a Casa do Caminho e tal. Se bem que nós sabemos que o cristianismo é hoje a maior religião do planeta.
nós somos hoje quase 8 bilhões de pessoas no planeta, 2/3 desse número é cristão. Então, o cristianismo é a maior religião do planeta. Agora, dentro do cristianismo, aí foi saindo catolicismo, evangelicismo, né? Aí foi saindo as ramificações. Mas todas são cristãs, do mesmo jeito. Então, lá ele vai dizer o seguinte, Laudeli, né? Que a religião do futuro, o espiritismo não será a única religião. Não será a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. O que significa dizer isso? Que as religiões vão continuar existindo, todas elas. Ninguém vai ser obrigado a extinguir nenhuma religião. Porém, dentro delas, os preceitos espíritas serão divulgados. Se você ligar a televisão hoje, nesses canais, você vai ver o pastor dizendo assim: pegue um copo d'água, coloque na mesa, faça uma oração e depois beba água, né? Se você assistir uma missa, o padre vai dizer: pegue água, coloque na mesa. É o princípio espírita da fluidificação da água, não é? Nós sabemos que a água, os átomos da água atraem as energias, atraem forças. Então a gente toma um passe, porque ele vai lá no perispírito, o passe vai lá no perispírito e dá uma ajudada, né? E a água ajuda o corpo físico, o passe o perispírito, a água o corpo físico. Então a água, ela consegue atrair para ela, pelos seus átomos, a energia do ambiente. Por exemplo, se eu fizer uma oração aqui com essa água na mão, Pai Nosso que estás nos céus, eu estou mandando minha vibração para a água. Se eu pegar um copo d'água e chamar um palavrão, eu estou mandando palavrão para a água. Ela consegue atrair, né? Então, os padres já usam, os evangélicos já usam. Eu vi um dia desse, minha irmã chamou para ver uma coisa no YouTube, um pastor falando mundo espiritual. Geralmente eles não usam essa nomenclatura. Quem usa são os espíritas. O mundo espiritual, eles usam céu, inferno, purgatório, mas mundo espiritual é uma nomenclatura espírita. Eu escuto missas, meu pai, a missa de sétimo dia do meu pai, o padre parecia que era espírita, do jeito que o padre falava. Ou seja, o que Leon Denis quis dizer não é que o espiritismo será a única religião, mas ela vai estar em todas as religiões. E quando Kardec perguntou como o espiritismo vai contribuir com o progresso da humanidade, eles responderam: combatendo o materialismo e fazendo parte de todos os processos humanos. Então, quando espíritas chegarem, né, nos determinados postos sociais, as coisas vão mudar. Vão mudar. Nós estamos falando de espíritas verdadeiros, né? Daqueles que realmente levam a sua religião a sério. Então, uma vez perguntaram para o Chico, aliás, disseram: Chico, você sabia que estão querendo tirar o aspecto religioso da doutrina espírita? Porque a doutrina espírita, nós aprendemos que ela tem 3 aspectos, não é? Ela tem o aspecto científico, o seu aspecto filosófico e o seu aspecto religioso. Aí Chico disse: não é possível. Se tirar Jesus do espiritismo, o espiritismo vai virar um negócio. Vai virar uma comédia. A nossa base, a base da nossa religião espírita é Jesus. Imaginemos, nós estamos vendo agora os cristãos sendo perseguidos. Imagens de Jesus sendo vilipendiadas em público. Não é? Chamando Maria, mãe de Jesus, de trans. Dizendo que Jesus é pedófilo, porque ele diz: venham a mim as criancinhas. As pessoas estão deturpando completamente a imagem de Jesus. Imagine se nós, espíritas, deixamos de considerar o lado religioso da nossa doutrina. Há aqueles que acusam-nos de igrejistas. Kardec realmente ele diz: gente, o Pai Nosso, a oração dominical é a oração mais importante do mundo, porque ela veio direto de Jesus. Não foi qualquer pessoa que orou o Pai Nosso, foi nosso Senhor Jesus. Então, o Pai Nosso é uma oração, é a oração das orações. Agora, na casa espírita, a gente não precisa se ajoelhar para orar o Pai Nosso, a gente não precisa se levantar para orar em coro, todo mundo repetir ao mesmo tempo. Não há necessidade, porque são hábitos que nós já deixamos para trás quando éramos de outras religiões. Nós oramos o Pai Nosso, uma pessoa ora e as demais acompanham pelo pensamento. E cada uma delas
né? Dedica aquela oração a um parente, a um amigo, a alguém que está precisando, enfim. Essa é a função da oração espírita. A gente não precisa ajoelhar-se, não precisa fazer determinadas mesuras que são de outras religiões. Mas as pessoas têm nos considerado igrejistas porque nós falamos mais de Jesus do que do aspecto filosófico e do que do aspecto religioso, né? Porque nós temos espíritas que são espíritas materialistas mesmo. Eles só creem no espiritismo porque eles veem fenômenos mediúnicos acontecendo. Para eles, a explicação da ciência espírita está na fenomenologia mediúnica. Então, a primeira coisa que essa pessoa procura quando ela vai para o centro espírita é a sala. Como é que eu faço para entrar na sala mediúnica? Quando vão jornalistas fazerem entrevistas lá na federação, a curiosidade deles é de entrar na sala mediúnica. Eles querem saber como é que funciona, como é que o médium se incorpora. Existem espíritas materialistas que só acreditam no fenômeno. Existem os espíritas moralistas. Ah, como eu queria que fulano estivesse aqui para escutar o que essa pessoa está dizendo aí. Né? Bem que meu marido podia estar aqui, bem que minha mulher podia estar escutando isso. Ou seja, é aquele moralista, ele acha que a moral espírita é para os outros, para ele não, né? Agora, existe o verdadeiro espírita, que é o espírita cristão, que coloca em prática tudo o que ele aprende com a doutrina espírita e com Jesus, né? Então veja, aí disseram a Chico, mas Chico, estão querendo tirar um aspecto, pelo amor de Deus. Imagina as pessoas cobrando para dar passes, cobrando para que as pessoas assistam a reunião mediúnica, cobrando isso, cobrando aquilo. Se tirarem Jesus, vira brincadeira, né? Porque ele disse assim, sem a ciência, o espiritismo fica sem cabeça, sem cérebro. E nós sabemos que a ciência até hoje, ela vem corroborando com os fenômenos espíritas. Até agora, nenhuma ciência desdisse o espiritismo. Ou seja, a ciência espírita, que é a ciência do espírito, nunca foi contestada pela ciência tradicional, que é a ciência humana, né? E Chico disse, sem a filosofia ficaria um corpo sem membros. A ciência é maravilhosa. Imagine, meus irmãos, você extrair um dente, fazer uma cirurgia e não sentir dor nenhuma. Anestesia. Olha que maravilha. Resultado da ciência. Vacina. Graças a Deus, com a vacina, eu estou mais tranquilo com relação à minha imunidade. Meu corpo está mais protegido das investidas das bactérias, dos germes, dos vírus. Olha que coisa boa, ciência. Agora, computador não consola ninguém. Celular consola? Não consola. Ciência é boa, mas não consola. A filosofia é tipo, filosofia é uma conversa sem fim, né? Filosofia. As pessoas ficam debatendo, os debates, as ideologias, os debates mais filosóficos possíveis. Na prática a gente não vê quase nada, mas debatendo lá é uma conversa sem fim. Agora, se a filosofia consola, agora, a religião, sem a religião, o espiritismo ficaria sem coração. E por que nós somos espíritas hoje? Para desabotoar o coração da gente. Quantos corações duros ainda existem por aí? E no espiritismo a gente é obrigado a fazer caridade. A caridade desenvolve o afeto, a caridade desenvolve a empatia, a caridade desenvolve o interesse, a indulgência. Olha que maravilha. Então, a gente não pode viver sem caridade. Então, tirar o aspecto religioso da doutrina espírita seria tirar Jesus de cena, seria tirar a caridade da ação. E o amor é desenvolvido por meio desses conhecimentos que a gente tem. É no embate, como diz Dona Malé Franco, né? O espírita deve fazer do seu dever um prazer. O espírita deve ser feliz, porque tem tarefas para fazer na casa espírita. Para que ele tenha meios de ajudar as pessoas, aquelas que estão. Já pensou você conversar com uma pessoa que chega ali, entra ali no centro, toda devastada pela dor. Aí aquele atendente sabe que a espiritualidade está aqui, ajudando, no que ele vai dizer. Tanta coisa que a gente diz para aquela pessoa que não foi da gente que saiu de uma alma nobre, invisível aos olhos, mas que está aqui junto. Diga isso a ele, fale isso para ela. E você vai dizer, ai meu Deus, que maravilha. A pessoa sai de lá renovada, olha que coisa boa. Se tirar Jesus, meus irmãos, isso não vai acontecer. Então, a nossa religiosidade, ela é esse triângulo aí de forças, das forças espirituais, né?
Quem diz isso é Emmanuel, no livro chamado Consolador, pela psicografia do nosso lápis de luz, Francisco Cândido Xavier. É um triângulo de forças, a ciência e a filosofia nos vinculam à Terra, conhecimento intelectual está adrede, a ciência e a filosofia, e a religião, né? Porém a religião ela é aquele ápice, ele faz lá no livro Consolador, ele faz uma metáfora, e a gente cria nessa imagem na cabeça da gente, é um triângulo, então a gente já imagina um triângulo. Estou aqui com o olho fechado, imagina um triângulo, está lá, o triângulo, né? Aqui na base a filosofia e a ciência, e nesse ângulo aqui, né, a religião. É aqui que nós nos ligamos com o sagrado, como disse lá a professora, né? É aqui que nós nos ligamos a Deus, que é a força, a causa de tudo o que a gente possa imaginar no universo. Então, no aspecto, mas aí Emmanuel vai dizer, no aspecto religioso, repousa a sua grandeza divina por constituir a restauração do Evangelho de Jesus, não é? Estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Que imenso futuro espiritual é esse? A imortalidade. Nós somos imortais, não é? Deus nos criou e nunca mais deixaremos de existir. Então, aí é que está a força da religião, né? A religiosidade, ela independe de religião. É um sentimento amplo. Aqui ele diz, né, no texto, que se trata mais de quanto uma pessoa é religiosa e menos de como uma pessoa é religiosa. Então, é a força, a gente está falando de religiosidade, porque nós vamos falar de algo que move, que é a mola propulsora da nossa religiosidade, que se chama fé, né? Então, a religiosidade, ela independe de religião, de classe social, né, de gênero, ela independe de qualquer coisa. Ateus também têm fé, porque a fé, ela é algo que é humano também. Geralmente, quando a gente fala de fé, a gente já pensa logo nos santos. Ah, vou fazer uma promessa para Nossa Senhora da Conceição. Vou orar para Joana de Ângeles, vou orar para Bezerra de Menezes. É como se a gente transferisse a nossa fé para aquele ser que para nós é superior a nós. Mas a fé é humana também. Nós precisamos também ter fé em nós mesmos. Crença, autoestima, amor próprio. Antes de amar o outro, ame-se. Porque como é que você vai amar alguém se você não experimentou isso em você? Então, o campo experimental é a própria criatura. Ela experimenta tudo para que dali então ela possa exteriorizar. Então, na verdade, a fé, ela é humana. Por isso que Kardec fala nela, lá no capítulo 19, a fé transporta montanhas, não é? Os agnósticos, eles acreditam em Deus, mas eles não acreditam que nós, os humanos, possamos explicar Deus. Veja que interessante. Eles não acreditam que a razão humana possa provar a existência de Deus. Eles não consideram a ideologia religiosa, ou seja, eles não têm religião. Os agnósticos são aquelas pessoas que creem em Deus, mas que não têm religião nenhuma. Não tem uma religião definida, né? Bom, então, Kardec vai dizer que o Espiritismo é religião. Está lá na Revista Espírita de dezembro de 1868. Ele diz assim, se é assim, perguntarão então, o Espiritismo é uma religião? Kardec dizendo, né? Ora, sim, sem dúvida, senhores. No sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião. E nós nos vangloriamos por isso, porque é a doutrina que funda os vínculos da fraternidade, da comunhão de pensamentos, e não sobre uma simples observação ou convenção, mas sobre bases sólidas, as próprias leis da natureza. Então, Kardec assevera que realmente ela é uma religião. Mas nós temos que pensar o seguinte, sem Jesus não tem como a gente desenvolver, porque como a religião, como a religiosidade ela está tão esquecida pelo homem, não é? A própria lei de Deus que está inscrita na nossa consciência, questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus, algum irmão nosso iria dizer na Bíblia, outro diria no Antigo Testamento e em qualquer lugar. Não, a lei de Deus não está somente aí, ela está aqui, quer dizer, aqui é só uma expressão, né?
está na mente do Espírito. Então, se ele estiver encarnado, ele tem a lei de Deus na consciência. Se ele estiver desencarnado, ele tem a lei de Deus na consciência. A consciência não se aposenta. Quem se aposenta é a gente, né? A consciência continua firme, porque é lá que está a lei de Deus. Então, aqui também, Leodini diz o seguinte, né, nesse congresso de 1925, muito interessante, que o Espiritismo já vincula entre si adeptos de todas as religiões. Interessante é que vem pessoas para o atendimento fraterno e dizem assim, olha, eu não sou espírita não, viu? Eu sou católica. Eu tinha uma colega do ESD, né, que ela dizia assim, olha gente, quando eu vim para o Espiritismo, eu vim estudar a doutrina espírita, foi o pastor que mandou eu vir espiar, né? Porque a gente sabe que tem espiões dentro do Espiritismo, né? A gente sabe, eles vêm ver como é que a gente faz, se os espíritos ficam se manifestando o tempo todo, aquela coisa toda. Tinha um carteiro que ele não entregava cartas na federação. Ele atravessava a rua, ia pelo outro lado, ele entregava a carta no sorveteria que tinha na Copa, vocês podem entregar aquele pessoal dali, porque ele tinha medo de passar da calçada da federação, né? Então a gente sabe que ainda existe muito essa ignorância por parte das pessoas, de acharem que o espiritismo é só fenômeno. Tinha uma colega que dizia que a mãe dela dizia assim, tu já vai para aquele lugar dos encarnados, é? Aí ela disse, não, mãe, ela disse, por que a senhora está dizendo isso? Porque não é tudo vermelho, né? O diabo não é vermelho. Não, mãe, não é isso não. Encarnado não é cor, não. Encarnado é porque a gente está na carne. Aqui está uma aula como ela, né? E essa amiga nossa disse que o pastor mandou ela espionar. Vá lá e veja o que é que eles estão fazendo lá. Menina, não é que essa mulher se tornou espírita, até presidente de centro ela já foi. Então veja, menina, quando eu cheguei aqui, que eu disse, meu Deus, é isso que é espiritismo? Aí ela dizia o pastor, não tem nada a ver. Não, vai lá, você vai ter que... Qualquer hora você vai descobrir uma coisa errada. Passou anos lá, nunca descobriu nada. Mas tudo bem, né? Então vejam, nós temos aí agora a figura daquele que foi o representante de Deus na Terra, o único representante de Deus na Terra, né? A criatura humana que come feijão com farinha, que se orar, que é representante de Deus, ela está blefando, ela está sendo falsa na sua colocação. Então vejam, as bases das nossas religiões e das nossas religiosidades é a fé e a oração. Olha que coisa bonita, né? A fé, porque remove as montanhas, conforme diz Jesus, e a oração, porque é ela que nos mantém em conexão com as almas superiores do universo. Então, a fé é uma ação fluídica, não é? Quem é que atua na fé? É o fluido cósmico universal. Aqui a gente teria que estar num grupo de estudos, mais aprofundando mais, para a gente explicar o que é o fluido cósmico universal. Existe essa constituição do universo, que é Deus, Espírito e Matéria, e esse fluido cósmico é essa matéria. Então a gente teria que ter assim, uma aula mais aprofundada, de 1h30, se bem que me disseram que eu podia ficar até meia-noite. É verdade? Então vejam, o poder da fé, então, esse nosso fluido cósmico universal, é ele que impulsiona a nossa fé, é ele que leva a nossa fé a qualquer ponto do universo, onde a gente queira que ele chegue. Então, Kardec diz que essa fé, o poder da fé, recebe desse fluido o impulso irresistível. Então, imagina aquelas pessoas que realmente oram por fé, né? Quanto poder que essa criatura tem. Então, ele diz que a fé é uma aplicação direta e especial na nossa ação magnética. Todos nós temos magnetismo. Todos nós temos magnetismo. Eu me lembro quando eu era criança, tinha aquela senhora que benzia quando a gente estava com o olhado. A gente ficava lá todo esmurecidinho, né? Criança sem brincar, alguma coisa está errada. Então vinha aquela benzedeira, a moça batia aquele matinho, que eu adorava quando ela batia aquele matinho assim na gente. No outro dia já estava todo mundo alegre, feliz, todo mundo revigorado. Magnetismo. Tem pessoas que têm essa força nelas. Isso é a fé. Porque quando ela está fazendo aquela oração que está batendo o matinho, ela está orando e a fé que você tem que doar logo, né? Então vejam, é esse, né, fluido cósmico universal que atua nos diversos planetas. Ele está aí, nós estamos mergulhados, é como se ele fosse um oceano de forças, né? Então, é aí que a gente vê por que o passista é de frevo, né? O aplicador de passes, por que uma pessoa chega para baixo, sem energia nenhuma e sai toda feliz,
magnetismo, fluido cósmico universal. Esse médium, esse passista ou esse aplicador de passes, tanto faz, ele consegue trazer, modificar o fluido que está aqui no ambiente para que aquela pessoa possa se restaurar. A prece, a cura, aqueles que são os curadores, pessoas que conseguem curar, como as benzedeiras que são curadeiras, né? Magnetismo de atrair para si o fluido, modificar as qualidades dele e fazer com que aquilo que estava errado fique certo. Olha que coisa boa. Então, é isso que nós vamos aprender, não é? Com a nossa fé. Terminou o tempo. Não, meu irmão, falta 5 minutinhos. Então, Jesus nos pediu vigilância e oração, não foi? Está muito claro no Evangelho de Jesus. Os cientistas estão descobrindo que a fé faz bem. Deixa eu mudar aqui. Aqui foi o que a gente falou, que a fé move montanhas, né? E aqui a fé, ela faz bem. Quem está dizendo isso são os cientistas. Olha só, o que era só do cunho das igrejas, dos templos, dos religiosos, descambou para a ciência. E Kardec diz, quando a ciência se aliar à religião, não é? Está lá no Evangelho. Quanta coisa vai mudar no universo, ou no planeta. Quanto avanço a gente vai ter quando houver essa união porque a igreja brigou com a ciência, né, meus irmãos? A ciência foi descobrindo as coisas, disse que o dilúvio não inundou a terra inteira, que o dilúvio aconteceu só num lugar, a igreja não quis, porque na Bíblia está dizendo que o dilúvio foi universal. Então veja, já começou aí a bater de frente. Um diz que o dilúvio não foi bem assim, o outro diz que sim. Depois outros dogmas foram sendo questionados pela própria igreja, aliás, pela ciência. O que a igreja fez? Deixa esses caras para lá. Então quem vier falar coisa que não é, vai ser queimado na fogueira, herege. Foi assim que a igreja puniu, não é, as pessoas que contradiziam os seus dogmas. E a gente sabe que dogma não é bom, não é? Dogma nenhum é bom. Mas aí tem um senhor, um médico lá no Hospital Albert Einstein em São Paulo, chamado Paulo de Tarso Lima. É um médico que alia fé com remédio. Ele viu que pessoas que têm fé, elas são pessoas mais bem de vida, pessoas que têm uma vida mais... São pessoas mais alegres, pessoas mais sociáveis. Por quê? Porque elas acreditam, elas têm força, a força da confiança, ou em Deus, ou em Maria, ou em Jesus. Não importa, mas elas têm essa força em si. Então, a ciência começou a se curvar depois que ela começou a experimentar os placebos da vida, né? Os placebos mais conhecidos, pílula de açúcar, injeção de soro fisiológico, pílula de farinha de trigo. A pessoa toma uma pílula dessa, pensa que está tomando a pílula de verdade e fica boa. É verdade. Outra que tomou a pílula de verdade não ficou. Uma demonstrou que tem mais fé do que a outra. Então, os médicos já estão... O doutor Paulo, quando alguém chega lá, ele pergunta, qual é a sua religião? Aí o paciente diz, né? Ou quando ele vai visitar alguém que está internado, qual é a sua religião? Eu sou católico. Você quer que eu chame um padre aqui para orar com você e fazer uma oração? Você quer que eu chame aqui, se a pessoa é evangélica, quer que eu chame o seu pastor? Se é budista, quer que eu chame alguém para fazer meditação? Se você é espírita, quer que eu chame alguém para lhe dar um passe? Olha que interessante. Os médicos já se curvando a força da fé. Olha que lindo, né? Então, quando Kardec disse, né? Quando isso acontecer, nossa, quanta coisa boa vai acontecer. Então, até pessoas sem religião, elas conseguem, não é? E teve um cidadão lá, um professor da universidade lá da Pensilvânia, o nome dele até aqui, meu Deus, eu esqueci, Andrew Newberg, né? Ele é professor lá da Universidade da Pensilvânia, dos Estados Unidos. Escreveu um livro de como Deus muda seu cérebro, porque ele inventou lá uma geringonça chamada Capacete de Deus. E ele testou isso em freiras meditando, budistas também, pessoas fazendo oração. E ele notou que uma determinada região do cérebro, ela se diferencia quando uma pessoa está orando. Então, veja que coisa interessante. Esse cara não é espírita, mas ele disse uma coisa assim, muito interessante. Ele disse que Deus é parte da nossa consciência. Onde é que está a lei de Deus? Consciência. Vejam, a ciência, né? Se aproximando devagar. Então, Deus é parte da nossa consciência. Quanto mais pensamos nele, mais nossos circuitos neurais ficam sólidos, bons, sadios. Então, ele diz que pensar em Deus é bom. Que maravilha,
vamos para a pessoa mais importante para a gente nessa questão da fé. Chama-se Jesus. Marcos 9:23. Se podes, Jesus questionou os apóstolos, porque chegou um cidadão com um garoto, não é? Que estava aparentemente possuído por um demônio. O demônio derrubava o menino no chão, o menino batia com a cabeça. Ou seja, ele estava sendo um forte candidato a ter um trauma craniano e morrer, não é? Ter um problema neurológico seríssimo, porque havia ali uma entidade espiritual obsidiando aquele garoto. Por isso que a gente tem que ter tanto cuidado com as nossas crianças, notadamente os adolescentes, que é uma idade assim meio que intermediária. Muitos jovens aparentam, né, influência espiritual seríssimas. Então vejam como é importante, porque a gente sabe que nós trazemos para junto de nós também os nossos adversários do passado, né? Então, a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar fenômenos materiais que não consegue fazer quem duvida de si mesmo. Então Jesus disse, se podes, ele perguntava, queres ficar curado? São perguntas importantíssimas que se faz a uma pessoa. Porque às vezes a pessoa só está com aquela vontade, mas não é aquela vontade, é uma vontade, mais ou menos. Então disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Então aquelas pessoas que Jesus conseguiu curar, eu digo conseguiu porque nem todas queriam ser curadas, né? Então aquelas que ele conseguiu realmente curar foram aquelas que mudaram completamente o seu modo de ser. Não foi somente aquelas que eram aleijadas e ficaram boas, cegas e continuaram a ver, surdas e ouviram. Não é somente essa questão fisiológica da cura de Jesus. Nós estamos falando da cura da alma. Então nós temos aí vários exemplos, né? Dos curados por Jesus. Paulo de Tarso, Madalena, né? E outros, né? Judas, não é? Então a gente vê que a questão da fé, ela não envolve somente a nossa mudança fisiológica, né? Mas principalmente a nossa mudança interior. Então, quais são as montanhas? A má vontade, as montanhas que Jesus fala aí que a fé transporta. A má vontade que a gente tem uns para com os outros, os preconceitos que nós sentimos uns pelos outros, o interesse material, que nós somos apegadíssimos às coisas materiais, o egoísmo, que é um monstro que nos persegue há muito tempo, a cegueira moral, que a gente não consegue enxergar um palmo dentro do nosso nariz, as coisas estão acontecendo e a gente não consegue enxergar, o fanatismo, que pode ser religioso, político, qualquer que seja, as paixões orgulhosas, está tudo lá no capítulo 19, a fé transporta montanhas. É bom a gente dar uma olhadinha lá. Então, essas montanhas, meus irmãos, elas entravam no nosso progresso moral e no nosso progresso espiritual, né? Então, vocês permitem que eu termine aqui só um minutinho? Então, vejam lá. Jesus, ele nos deixou o Pai Nosso para que nós pudéssemos exercitar de uma forma humana mesmo a nossa religiosidade, né? Então, Kardec, ele nos estimula a religiosidade quando ele coloca o Pai Nosso lá no Evangelho segundo o Espiritismo de uma forma meditada. Foi o que Kardec fez, ele particionou o Pai Nosso, explicou cada pedacinho daquele. É o método de Kardec, né? O professor é assim mesmo, né? Tem essa coisa de ajudar o seu aluno a entender as coisas da melhor maneira possível. Então a didática kardeciana foi de meditar o Pai Nosso. Então ele coloca lá o Pai Nosso. E também, vocês podem observar que as demais preces que tem lá, antes de começar a prece, Kardec faz um prefácio. Achei tudo interessante isso, né? Então antes de você dizer a prece, como ele não está dizendo que você deve decorar aquela prece, com exceção do Pai Nosso, mas ele diz o seguinte, que você tem que entender o que é que você está pedindo a Deus. Porque a gente pede tanta coisa a Deus que não é necessária, tanta besteira que a gente pede a Deus. Então Kardec faz um prefácio para que a gente possa, quando orar com certeza o que é que a gente quer que Deus nos ajude. Então, o Pai Nosso, né, ele meditou o Pai Nosso. Então, o Pai Nosso é tão importante porque ele tem todas essas características. Imagine, se você contar no relógio, o Pai Nosso tem mais ou menos, vamos dizer assim, uns 18 segundos. Pai Nosso que está aqui. Se você for fazer essa cronometragem, esses 18 segundos são de uma importância para a nossa alma, fundamental, e até para o nosso corpo físico, né? Procede do próprio Jesus, é o mais perfeito modelo de concisão, ou seja, de precisão. Jesus não ficou floreando ali, ele foi direto ao ponto, né?
obra-prima de sublime simplicidade, de forma mais singela, resume todos os deveres do homem para consigo próprio, para com Deus e para com o seu próximo. É um ato legítimo de fé, de adoração, de submissão aos desígnios divinos, o pedido das coisas necessárias, a vida e o princípio da caridade. Kardec perguntou aos espíritos: existe algum resumo de felicidade para o ser humano aqui na Terra? Questão 922 de O Livro dos Espíritos. E eles responderam: sim. Do ponto de vista material, é a posse do que é estritamente necessário. Do ponto de vista moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. É o que a gente precisa para a gente ser feliz. E mais nada, só disso. Porque está lá dizendo que primeiro devemos buscar o reino de Deus e o restante será nos dado por misericórdia de acréscimo. Então, a fé é ela, não é? O amor a Deus é o que é mais importante para a gente. E João, nosso querido João Evangelista, lá na sua primeira epístola, capítulo 4, que vai dos versos de 8 a 12, ele diz que o amor, que Deus é amor. Nós só amamos, meus irmãos, porque Deus nos amou primeiro. O primeiro amor que existe no universo é o amor de Deus. Nós amamos porque herdamos de Deus. Fomos criados à sua semelhança. Então, Deus é amor. O amor é o sentimento que deve representar a nossa religiosidade. Tem duas personalidades muito importantes para a gente experimentar isso. Uma é Alcione. Ela está no livro chamado Renúncia, ditado por Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. E lá ela diz o seguinte, que ela e o padre Damiano, que era Emmanuel reencarnado naquela época, né? Eu e o padre Damiano, nós estudávamos todos os dias um trechinho do Evangelho. Não precisava ler o capítulo todo, não. Bastava um trechinho assim. E ela disse que, nossa, quanta coisa a gente comentava e a gente aprendia só num versículozinho do Evangelho. Aí foi quando ela disse que a mensagem do Cristo, ela precisa ser conhecida. Como é que a gente conhece a mensagem de Jesus? Lendo os Evangelhos, né? Estudando os Evangelhos. Ela precisa ser meditada, ou seja, usar o meu intelecto, né, para meditar sobre o que Jesus quis dizer com olhai os pássaros do céu, vejam os lírios dos campos. Como é que eu vou entender o que Jesus quis dizer com isso? Então eu tenho que meditar para ver o contexto, para então abstrair do texto aquilo que realmente eu quero aprender. Ou seja, eu preciso também sentir, aí já entram as minhas emoções, o meu emocional, né? Ai, nossa, que passagem linda, que coisa linda, que como Jesus foi certeiro aí na sua colocação. Isso é a minha emoção, sentindo o que Jesus quis dizer. E, finalmente, viver o que Jesus ensinou. Ah, eu vou viver sendo a beata, sendo aquela pessoa que totalmente esqueço a minha família para me dedicar. Não, não é assim, não. A vivência do Evangelho de Jesus é pelo comportamento. É justamente o comportamento que vai nos definir se nós estamos realmente seguindo os Evangelhos de nosso Senhor Jesus. Então, Alcione disse isso. Mas tem uma outra personagem que também disse, que tem um lema muito bonitinho, a gente chama esse de o lema de Alcione, né? Conhecer, meditar, sentir e viver a mensagem de Jesus. Já a Abigail, agora já é A2, aliás, é Paulo e Estevão, né? A Abigail, ela também deixou um lema para Paulo. Paulo tinha saído do deserto, passou 3 anos no deserto, depois que ele entrou em Damasco, ficou cego, lembra disso? Aí depois ele foi viver no deserto, aprendeu a ser tecelão, saiu do deserto e foi procurar o pai dele. Precisava de dinheiro, estava na pior situação, foi procurar um pai. Procurou os amigos todos disseram que não tinham como ajudar, né? Que ele esquecesse que eles existiam, porque eles não queriam mais saber de Paulo. Aí ele foi procurar o pai. O pai disse que ele estava deserdado, porque ele agora era, vá procurar o seu Nazareno aí e peça dinheiro para ele, né? Paulo ficou muito triste, o pai deserdou ele, aquela coisa toda. Então ele sai arrasado da casa do pai dele lá em Tarso e sai por ali sem destino, né? Até que ele chega num lugar assim, cansado, já está anoitecendo. Aí ele se senta umas pedras, quando ele vê, ele bota lá a sua mochilinha, né? Bota lá, aí ele não foi sonho, minha gente, foi, Paulo experimentou uma experiência mediúnica, muito interessante, um desprendimento do corpo físico, né? Da alma, aliás. Então ele vê aproximando-se 2 figuras dele, Estevão e Abigail. Abigail, a sua noiva, né? E Estevão, o seu cunhado, que ele
lamentavelmente, assinou a sentença de morte. E daí, eles começam a conversar com o Paulo, porque ele está tão desanimado, sem saber o que fazer. E a pessoa em depressão é um perigo por causa do suicídio, né? A gente sabe como a depressão, ela pode levar uma pessoa ao desespero extremo. Então, Abigail deixou para Paulo, porque ele começou a contar lamentações. Abigail, meus amigos me abandonaram, meu pai não quer saber de mim, chora, eu estou sem dinheiro. Aí foi quando ela foi deixando para ele algumas mensagens de fortitude, para ele adquirir fortitude, né? Espiritual. Então ela disse assim, quando ele reclamava que os amigos estavam abandonando ele, ela disse, ama até os teus adversários, teus inimigos. Aí ele falou lá que o trabalho dele, que ele trabalhou tanto, que continue trabalhando, só que dessa vez trabalhe a sua mudança interior, o seu eu lá dentro. Aí ele falou, não, porque eu agora não sei o que fazer. Esperar é ter paciência, é aguardar com confiança que tudo vai mudar, que tudo vai melhorar. E finalmente perdoe, porque ele disse, eu fiquei muito chateado, porque eu nunca esperava que meus amigos me abandonassem. Ela, perdoe, Paulo. Então, ela deixou para ele, ainda era Saulo nessa época, ainda não era Paulo, né? Ele ainda estava na transição. Então, ela deixou para ele esse lema de amar, trabalhar, esperar e perdoar. Ou seja, às vezes a gente perdoa as pessoas com arrogância. Eu perdoo, tá? Mas desapareça aqui da minha frente, não quero lhe ver nunca mais. Suma, né? Senta aqui que eu vou lhe dizer as verdades. Tudo isso é orgulho. Eu perdoo, viu? Mas Deus vai lhe castigar. Isso é pior. Aí Paulo está falando isso lá no capítulo 10, né? Bem-aventurados os misericordiosos, lá no capítulo 10 do Evangelho, que existe o perdão dos lábios e o perdão do coração. Então ele deve ter lembrado de Abigail nesse momento, quando ele ditou a mensagem lá no Evangelho, né? E aí ele lembrou dessa colocação dela do perdão, e ele diz que nós precisamos realmente aprender a perdoar. Perdoar, ser indulgente, porque Jesus disse que a caridade ela se resume nisso, né? Se resume na benevolência, que é a ciência do bem, na indulgência, que é a ciência da gentileza, da empatia, e no perdão das ofensas, que é a ciência do esquecimento do mal praticado. Olha aí que coisa. Ai, Jesus, o que é que você quer da gente? Me diga aí, pelo amor de Deus, não é? Muita coisa. Então, o trabalhador espírita, para a gente encerrar, viu? Prometo que agora eu vou encerrar. Como ninguém se levantou, eu estou falando, tá bom? Então vejam. Opa! Eita, Paulo, estava em pé, não foi nada. Então vejam, agora, meus irmãos, é a nossa tarefa como trabalhadores espíritas, trabalhador espírita da nova era. Então, o trabalhador espírita, ele se resume no modelo dele, que é Jesus, né? Lembram que José era um carpinteiro muito famoso, era dos bons, né? Então estava sendo erguida a 60 quilômetros de Nazaré, uma cidade chamada Séforis. Os romanos estavam erguendo essa cidade para homenagear Cleópatra, a rainha do Egito, que vinha visitar ali aquelas regiões ali. Então eles estavam erguendo essa cidade. Então José, o pai de Jesus, como ele era um carpinteiro de mão cheia, ele era convidado, então ele passava muito tempo fora de casa. Ele viajava, e Jesus, como era o filho mais velho, quer dizer, dele com Maria, né? Então Jesus tomava conta da carpintaria. Jesus trabalhava, tinha lá o momento dele estudar a Torá, porque todo judeu tem que estudar, e Jesus era judeu, viu gente? Jesus era judeu. Quem diz isso é o professor Severino Celestino. Jesus era judeu de verdade, ele cumpria todas as exigências da lei judaica. Então ele estudava a Torá, muito embora ele soubesse a Torá de cor e salteada, né? Mas ele estudava junto com o pai dele, e quando o pai dele se ausentava, ele assumia o trabalho da carpintaria. Então Jesus tem muito banquinho, muita mesinha, né? Então ele é um exemplo do trabalhador espírita, é aquele que trabalha na simplicidade, no afinco, na dedicação, na abnegação, exerce o trabalhador espírita dessa nova era que vai chegar, ele exerce a sua religiosidade na prática do bem. Não existe forma melhor da gente exercer a nossa religiosidade, a não ser fazendo bem a quem precisar. No exercício da mediunidade com Jesus, não é? Usar bem a nossa mediunidade,
na troca de nossos atavismos, uma palavra bonita para dizer que são velhos hábitos, que a gente ainda mantinha, aí, enquanto até está mantendo ainda nesta encarnação, é essa condição que nós teremos de fazer essa mudança, né? A mudança do novo, dos antigos hábitos para os novos hábitos e novos costumes. No coração bondoso, a gente precisa, né? Eu vi uma frase muito bonita esse final de semana da pessoa assim: você só é interessante quando você se interessa pelo interesse dos outros. É interessante, né? Então, no coração bondoso, na responsabilidade coletiva, eu sei que eu sou espírita, mas eu não posso mudar o mundo. Eu não tenho esse poder. Coitada de mim, não é? Mas o que eu posso fazer para ajudar a humanidade a mudar e a me mudar? É ser uma pessoa de bem, é ter um bom comportamento. Posso deixar para as pessoas o exemplo de dedicação, de abnegação, enfim. Ou seja, ter ação caridosa em qualquer e em todas as circunstâncias. Isso é muito importante, não é? Então, o verdadeiro trabalhador espírita, ele vai se comportar no mundo de expiação e de provas como se ele estivesse no mundo de regeneração. Olha que coisa interessante, né? Porque se ele não fizer isso, ele estará estagnado na sua evolução. Então, é aquela pessoa que mesmo o aparente caos que se estabeleceu na humanidade, ele está lá, firme, forte, né? Quantas pessoas deixaram de ser espíritas, meus irmãos, durante essa pandemia? Eu já vi no Instagram, a pessoa escreveu: não sou mais espírita. Sem falar daqueles que foram embora da casa espírita, que as casas espíritas voltaram e os trabalhadores não voltaram. Notadamente na área da evangelização, infanto-juvenil, que é uma área delicada do centro espírita. As pessoas, né, nem imaginam como é importante a evangelização. Não somente de crianças e jovens, mas também de adultos. E muitas pessoas se evadiram da casa espírita, né? Então, é estar atento. O trabalhador da nova era, o trabalhador espírita da nova era, tem que estar atento às mudanças que estão acontecendo e perceber a sua necessidade de progresso. Porque se ele estagnar, ele não vai perceber isso, né? Então, as gerações novas, ou seja, já tem gente nascendo no planeta, já comprometido com as mudanças que o planeta precisa fazer. Então, para essas pessoas que estão nascendo aí, chegando no planeta para mudar a feição do nosso planeta de provas e de expiações para regeneração, os pais têm que ter um cuidado incrível com essas crianças. Nós sabemos que a criança, o caráter dela é modelado até os 7 anos. Passou daí é mais difícil de alguém conseguir reverter esse processo. Então vejam, o espírita da nova era, ele precisa ser um pai, uma mãe, um tutor, qualquer que seja a sua condição, né, equilibrado para que essa criatura não se perca no diapasão das coisas materiais que o mundo exige delas, né? Quantos influenciadores digitais perigosíssimos, as crianças atendendo a esses apelos desses influenciadores digitais. Tem muita coisa boa na internet, mas tem muita coisa ruim também. Então, essa pessoa ela não vai fazer as coisas pensando somente nela, ela vai pensar no coletivo onde ela está inserida, né? Então será alguém que se preocupará com o coletivo de onde ela está. E principalmente de sair de cena e deixar que transpareça, na verdade, o verdadeiro, digamos assim, merecedor de tudo isso, que é nosso Senhor Jesus, né? Ele é o nosso pastor, ele é o pão da vida, ele é a luz do mundo, ele é o nosso guia, ele é o nosso modelo, nossa, quanta coisa Jesus é para a gente, né? Então, meus irmãos queridos, a Terra, possivelmente, ela está recepcionando a 5ª geração de espíritas, que está sendo espírita pela 2ª vez. Eu acho que no meu caso é de primeira vez. Mas nós já temos, eu conversava um dia desse com uma colega assim, minha avó, Helena, quando eu nasci, minha avó já era espírita. Né? Então os espíritos estão dizendo aqui, num livro chamado Ceareiros de Volta, pela discografia de Valdo Vieira, que a Terra recepciona atualmente a 5ª geração de espíritas, de profitentes do espiritismo, composta de um número maior de criaturas que receberão as responsabilidades de espíritas pela 2ª vez. Então nós estamos tendo mais uma chance, né? Essa oportunidade requer vigilância. O Carlos Lomba, que é o espírito que ditou essa mensagem, essa oportunidade requer vigilância, dedicação dos pais, mais viva perseverança dos médiuns. Olha, quem veio com o compromisso da mediunidade, quanta responsabilidade, né?
mais acentuada abnegação dos evangelizadores da infância, maior compreensão de todos, ou seja, exige de nós muita atenção, muita oração e muita vigilância. E, finalmente, agora sim, né? Aqui já é Emmanuel, né, nos dizendo que sejamos fiéis ao Senhor, na prática do amor puro, em qualquer confissão religiosa, a que nos afeiçoemos, e as forças infiéis à verdade não encontrarão base em nossa vida, de vez que a vontade divina e não nossos caprichos serão, então, a luz santificadora de nossos próprios corações. Então, não importa a religião que eu esteja, o importante é a minha abnegação, não é? Então, Jesus nos modifica os padrões vibratórios, né, com as suas lições. E aqui é o chamamento dele, né, para todos nós, para a gente encerrar o nosso trabalho da noite de hoje, dizendo que ele já nos apontou a direção, Jesus, né? Ele também já nos apontou a direção e a maneira de nós, né, enfrentarmos os desafios, tirando as sombras, não é? Então, que nós possamos rumar por fé. Então, para que nós possamos agora realmente adentrarmos ao mundo de regeneração. Que não vai ter uma data. Não vai ter uma data prevista. Lacordaire, lá no Evangelho, ele diz assim: nós nos devemos uns aos outros. Eu devo a vocês, vocês me devem. Eu devo aos espíritos desencarnados, eles me devem. E aí ele diz o seguinte, que enquanto não houver a pacificação entre nós e entre nós com eles, não há regeneração. Então imaginemos, desencarnar uma pessoa hoje chateada comigo, né? Edna me fez isso, Edna me fez aquilo. Eu vou ter paz? Eu vou estar conseguindo regenerar enquanto essa pessoa não me perdoar? Né? Nós sabemos que o perdão é a grande, digamos assim, talvez condição que nós tenhamos para que o mundo possa realmente regenerar. Toda guerra ela começa de uma briguinha de nada. Interessante isso, né? A Segunda Guerra Mundial, a primeira começou com uma intrigazinha, uma besteira, que poderia ter sido resolvida com diálogo, com perdão, indulgência, compreensão. Quantos espíritos amigos nossos, irmãos nossos, estão presos nas trevas, nas esferas espirituais da Terra, nas sombras, no abismo, né? No umbral. Os espíritos descobriram que tem 7 esferas no nosso planeta. A Terra, a gente pensa que só é isso aqui, né? Mas não, aqui, paralelamente a nós, aqui, interpenetrando o nosso mundo, existem outras esferas espirituais. Então, temos irmãos nossos precisando de oração. Tem pessoas que morrem um parente, nunca mais ora para aquela pessoa. Então, o parente está lá abandonado no mundo espiritual. E no dia de finados, eles vêm para os cemitérios, buscando os seus parentes. Não veio ninguém orar no meu túmulo. Ninguém veio fazer uma oração por mim. Né? Enfim, então nós temos pessoas abandonadas aqui e temos pessoas abandonadas. Quer dizer, abandonadas eu estou dizendo do ponto de vista nosso, porque não estão abandonadas nem por Jesus, nem por Maria, nossa mãe espiritual, que fundou um hospital na espiritualidade só para cuidar de gente suicida. Quando Jesus desencarnou, ele foi ver Judas lá no umbral e disse: meu irmão, sai daí, sai daí. Ele: não, Senhor, eu não consigo sair daqui. Enquanto eu não pagar o mal que eu fiz a você, eu não saio daqui. Então veja quantos irmãos nossos estão nessa situação, no mundo espiritual. E às vezes a gente se preocupando com tanta coisa boba, né? Então, meus irmãos queridos, terminamos aí, viu? Que Deus possa nos abençoar. Que nós possamos cada dia mais exercitar melhor a nossa espiritualização, a nossa religiosidade, a nossa fé, o nosso dever, cumprir o nosso dever com carinho, com prazer, com abnegação e devotamento. O devotamento e a abnegação melhora até a pele da gente, melhora a nossa circulação sanguínea. Fazer o bem também faz bem para o corpo físico, né? Então, muita paz, que Jesus nos abençoe. Muito obrigada. Maravilha, a gente passava a noite toda escutando. Falando do nosso Mestre Jesus. A outra também. Falando do nosso Mestre
Jesus, e onde tem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele aqui está. Então sinta-se abraçados pelo nosso Mestre Jesus, que aqui se encontra, nesse encontro maravilhoso de paz e de amor, que é os seus ensinamentos, né? E que pedir a nossa Edna, que nós vamos fornecer a luz do esclarecimento hoje, né? Outras pessoas. 27. 27. Eu não combinei nada com você, viu? Eita, o 27 Foi exatamente o que você falou. é mesmo. 27, Olha! Parabéns, 27. Um abraço, querida. Deus te abençoe, viu? Obrigada por ter vindo. Que maravilha. Quero pedir, né? Muito obrigada, Edna, por esse esclarecimento, por essas palavras tão lindas do nosso Mestre Jesus, que alma maravilhosa que ela nos deu, né? Essa viagem, né? Do nosso Mestre Jesus. Eu queria pedir a Lindinei, né? Antes disso, lembrar, né? Que vamos continuar com a nossa Semana Espírita, né? No nosso Centro Espírita Deus, Amor e Caridade, com a palestrante Marinalva Almeida, né? E que todos sejam convidados para a Semana Espírita. Não esquecendo também o nosso Setembro Amarelo, que vai ser, né, na próxima quinta-feira com o Cláudio Luciano, nosso palestrante, está ali a postos, né? E que todos também sejam convidados para o fechamento do nosso Setembro Amarelo. E queria pedir a nossa querida Lindinei para fazer a nossa prece final. Mestre amado Jesus, sentimos a Tua presença, Senhor, e queremos Te agradecer por tantas bênçãos, Senhor, por tanto aprendizado, por tanta união, por nos vermos unidos, nos reencontrando, aprendendo, Senhor, exercitando a grandeza do amai-vos e instruí-vos. E assim, Senhor, agradecidos a Ti e toda a espiritualidade e benfeitura que tanto tem nos acolhido durante toda esta semana espírita e tem nos ajudado tanto. Nosso agradecimento. Senhor Jesus, gratidão, Mestre amado. Gratidão, Mestre. Ajuda-nos a trilhar nosso caminho também. Nos fortalece, Senhor, para que sejamos cada dia mais amorosos, bondosos, companheiros, para que possamos, Senhor, a cada dia aprender a perdoar, a sermos humildes, a sermos pacificadores. Ajuda-nos, Mestre. Continua nos ajudando, nos repassando a Tua religiosidade, o Teu divino amor. Gratidão, Mestre Jesus. Que assim seja. Que o Senhor Jesus nos abençoe e que essa energia de amor, de paz, sejam vocês enviando para a casa de vocês, abraçando quem mais vocês amam, que estão lá em casa esperando. Que abracem, amem mais, abracem mais. E nós sabemos quanto temos aqui para ter essa oportunidade. Então, que nós não percamos essa oportunidade de abraçar, de ter fé e amor, principalmente com quem a gente ama, que é o nosso compromisso maior, que é a nossa família. Que o Senhor Jesus nos acompanhe.